acontecendo no mundo, mas porque nós decidimos olhar para o alto, olhar para o alto. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos que a tua paz, que a tua alegria encha a cada casa que está nos assistindo, cada lugar, Senhor, que o Senhor possa vir com a tua paz, que excede todo o entendimento. Vem com a tua glória, Senhor, vem com o teu poder, e que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz em alto e bom som. É isso que nós te pedimos, papai. Muito obrigada, Deus, por estar conosco, por nos dar o privilégio de te servir. É um privilégio te servir, ó Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Obrigado pela sua presença. E eu queria te fazer um convite. Após a nossa live, a gente vai estar nos reunindo numa reunião através do Zoom. Você é muito mais que bem-vindo. O link vai estar nos comentários aí do vídeo. Você é mais que bem-vindo. A gente gostaria de saber um pouco sobre você e gostaria de participar um pouco da sua vida, né? Então venha com a gente, vamos trocar nessa reunião do Zoom logo mais. A palavra de hoje ela está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 18. Se você tiver com a sua Bíblia aí, irmãos, Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, vai dizer assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incompatível grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós te pedimos a sua graça neste momento. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com a sua presença neste lugar, ó Deus. Venha visitar cada lar, Senhor Deus. Cada um que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, prepara o nosso solo, prepara os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor Deus, da minha vida e venha me usar, Senhor Deus, como um instrumento para falar com o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos capacita nessa noite, Senhor Deus, nos faz entender um pouco mais de Ti, ó Pai. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar algo com você sobre o poder de Deus em nossa vida. Na realidade, o poder de Deus, ele é algo que nós vemos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em todos os livros a gente encontra Deus exercendo esse poder de alguma forma, mas eu não queria entrar a fundo com você sobre cada milagre, cada coisa que Deus fez, mas sim o que é esse poder e por que também a gente está servindo a esse Deus, né? Quem é esse Deus? Então eu gostaria de compartilhar um pouco mais hoje com você sobre esse poder. A gente sabe que a gente está vivendo dias difíceis, complicados, né? Atualmente a gente está cada vez mais separado, as coisas
estão ficando mais frias e infelizmente a gente não pode se reunir, a gente não pode visitar os amigos, tem muitas restrições, então assim, parece que a coisa da quarentena, que era 2 semanas, e aí acabou virando 40 dias, que daí acabou virando meses, e as coisas não estão melhorando, elas vão piorando, e com isso algumas coisas vão se esfriando. E por isso que eu gostaria de compartilhar essa palavra, para que você não esquecesse quem é o Deus que você serve. Quem é esse Deus que toda semana a gente está aqui pregando, falando sobre Ele, né? Falando sobre Deus para as outras pessoas. E tudo bem se você está meio abatido, se você está meio triste, porque realmente tudo, se você parar para perceber, tudo que você lê hoje, por exemplo, um jornal que você pega, vão ter palavras de morte, né? Palavras de morte, a todo momento você está ouvindo palavras de morte, você está vendo palavras de morte, seja num livro que você lê, seja num filme que você assiste, seja em qualquer coisa, palavras vêm de encontro para tentar derrubar aquilo que você acredita, derrubar os seus princípios, derrubar os seus conceitos, e você acaba se entristecendo por essas palavras de morte que vêm contra você, né? Se você pega qualquer coisa, um conteúdo na internet, ou um documentário, ou até mesmo um jornal, você vai ver que as palavras das pessoas, elas querem vir de encontro para derrubar tudo aquilo que é de princípio que Deus estabeleceu, que é família, que é união, então assim, a gente está vivendo momentos realmente difíceis. E hoje eu vim aqui para te trazer não palavras de morte, mas palavras de vida eterna, porque o nosso Deus, ele nos traz essas palavras de vida eterna. Amém? Então, o que a gente viu aqui nesse texto de Efésios? A gente pode perceber como que Paulo descreve esse poder de Deus, né? No versículo 19, se você quiser ler comigo lá, diz assim, ó, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Se a gente parar só nessa primeira frase, olha só, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. O poder de Deus, ele é tão grande, ele é tão grande que é incomparável. Ele vai além dos nossos conhecimentos, além da nossa sabedoria, além do nosso discernimento. E Paulo, ele tenta mostrar isso de alguma maneira para que as pessoas entendam que não adianta a gente se desviar, a gente tentar buscar outros caminhos para adorar a Deus. Não adianta nós estarmos na casa de Deus, mas a gente está servindo a outros deuses, não é verdade? Então, o que Paulo está dizendo aqui, assim, que Deus, ele é incomparável, ele é grande, ele é soberano. Ele é tão grande, ele é tão santo, que para você chegar e permanecer na presença dele é algo muito difícil. É algo que você precisa quebrantar o seu coração, você precisa, né, realmente se entregar. E nesse livro de Efésios, isso Paulo deixa muito claro para a gente, né? E ok, digamos que você entendeu que você já está nessa caminhada aí, com Deus há um bom tempo, e ok, você entendeu que Deus é poderoso, que Ele é aquele Deus que pode todas as coisas, que Ele pode curar alguém que você esteja orando, ou que Ele pode curar a sua vida, ou que Ele possa te conceder algo sobrenatural. E ok, você sabe, mas você não tem uma coisa para isso acontecer. Você não tem a fé. E por isso que a palavra de Deus, ela se completa, né? Porque ela diz, né, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas por que é impossível? Porque você precisa acreditar nesse Deus que ele é invisível.
mas a presença de Deus é algo que às vezes é palpável. O poder de Deus, ele às vezes é palpável, a gente consegue sentir isso, né? Então, lá na continuação dessa carta de Efésios, você vai ver Paulo escrevendo, por exemplo, no capítulo 2 do versículo 4 em diante, ele diz assim, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nessa passagem, Paulo mostra que mesmo nós estando mortos, né, pelas palavras deste mundo, nós somos justificados por intermédio de Jesus. O que isso significa? Que mesmo que você, não importa o que você tenha cometido, não importa o que te fez estar abatido, Deus, ele teve misericórdia, ele tem misericórdia da sua vida, justamente por conta de Cristo, que interveio na cruz, através da cruz, para morrer por mim e por você. E esse é o grande segredo, isso é maravilhoso, porque quando você está debaixo da graça de Deus, que é através de Jesus Cristo, você começa a vivenciar os poderes de Deus. Uma coisa está totalmente ligada na outra. Você precisa viver debaixo da graça de Deus para você vivenciar as experiências com Ele. Bom, isso é fantástico, porque se o mundo te diz palavras de morte, Deus vem e te diz, né, palavras de vida, né? E se o mundo te diz palavras de derrota, Deus te diz palavras de vitória. Se o mundo te diz que você não consegue, Deus simplesmente te diz, você consegue. Agora, às vezes o mundo te diz assim, ó, esse aí não tem mais jeito. Mas Deus vem e Ele te dá uma segunda chance. Ele acredita em você. E o que é isso? Deus, o mais lindo do agir de Deus é o poder do amor dele. Porque por mais que as pessoas neguem a Ele, a todo momento a gente nega a Deus fazendo coisas que não são do agrado dele, coisas que não são éticas na palavra de Deus, mas a gente vai lá, pede perdão e Deus perdoa. Sabe, irmãos, isso não existe em nenhum outro lugar, sabe? A palavra de Deus, ela é amorosa, ela vem de encontro com a sua vida todos os dias para te dar um ânimo novo. E se você hoje tem acesso a Deus, né, por intermédio de Jesus, você tem acesso à sala do trono. Você já pensou, parou para pensar nisso? A Bíblia diz que nós temos acesso à sala do trono. O que é essa sala do trono? A sala do trono é um lugar santo, um lugar onde a presença de Deus está, onde a face de Deus ela resplandece sobre aquele lugar. Naquele lugar é um lugar que o pecado não pode habitar, que as coisas imundas, as coisas impuras jamais entrariam lá, seriam fulminadas. E se você tem livre acesso a este lugar, através de Jesus, por que você às vezes vai buscar uma outra alternativa, irmão? Por que às vezes a gente
a gente está com um problema e a gente corre para fazer do nosso jeito, sabe? Para tomar as decisões conforme o nosso entender e não conforme o entender de Deus. Sabe, irmãos, o que hoje, se a gente for pensar, o que te faz não viver os poderes de Deus? Será que você hoje se pergunta assim, olha, faz tanto tempo que eu não vejo os poderes de Deus, né? E eu, sinceramente, eu tenho uma caminhada longa já na igreja, de quase 30 anos já ouvindo o Evangelho, tendo experiências, e muitas vezes eu vi o inimigo, o diabo se manifestando na igreja, ou situações que a gente vê que realmente o inimigo está agindo através de outra pessoa, e só com muita oração para a gente resolver aquela situação. Por muitas vezes eu já vivenciei isso, mas hoje faz muito tempo que eu não vejo mais o diabo agindo dessa maneira, mas eu vejo ele agindo de outras maneiras. Parece que ele age hoje na mente das pessoas. Ele começa a deixar as pessoas com dúvida, ele começa a deixar as pessoas incertas, ele começa a colocar várias dúvidas na cabeça da pessoa, ele começa a fazer confusão de mente. Ele está trabalhando dessa maneira hoje. Porque da outra maneira ele viu que ele não vencia. E nenhuma das batalhas que ele tentou gladiar e tentou envergonhar o nome de Deus, ele não venceu. Ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que o poder de Deus, ele é soberano, ele é acima de qualquer outro. Então, irmãos, a gente precisa ter esse discernimento, e a gente precisa hoje parar e se arrepender desses maus caminhos. A gente precisa primeiramente viver em santidade para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus, para que a gente possa viver esses poderes, porque eles são reais, e Deus só está esperando o seu passo. Deus está esperando você, né, se chegar mais perto dele. E talvez nessa noite ele queira falar com você mais profundamente, mais no seu íntimo, porque não importa se a gente está separado aqui, né, conversando através dessa câmera, mas Deus ele está aqui comigo, ele está aí com você. E ele quer falar contigo essa noite. Bom, Paulo confirma essa entrega nossa a Deus. Ele confirma isso na segunda carta aos Coríntios, e esclarece ainda muito mais em quais momentos nós podemos nos sentir mais fortes através do poder de Jesus. Então lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, vai dizer assim, ó: entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, por ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando eu estou enfraquecido é que sou forte. É tudo isso que a gente falou, meu irmão. Às vezes você está se sentindo fraco, mas era tudo isso o que Deus estava querendo que você sentisse, porque às vezes é só dessa maneira que você vai se achegar a Ele. Parece que é impressionante que quando tudo está bem, por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso viver esses poderes, esses milagres? Mas Deus, ele quer, a partir do momento que você se entrega a Ele quer viver com você, Ele quer
conhecer você, Ele quer conversar com você todos os dias. Então, meu irmão, Paulo diz assim aqui, ele é forte, ele se engrandece, ele fica forte nas suas fraquezas. Porque quando a gente vê que a gente não é perfeito, irmão, é exatamente isso que acontece. A gente se humilha na presença de Deus e fala, Deus, eu não posso, eu não consigo, me ajuda. Né? Eis-me aqui. Exatamente essa postura que Deus quer de você. Exatamente essa postura que Deus quer que você tenha perante Ele. Muitas pessoas elas não entendem, por exemplo, o que é a trindade, né, de Deus. Aqui é um outro tópico já, né? O que é essa trindade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Até tem muita gente que às vezes confunde e fala assim, não, porque o Pai é o chefão, né? É o poderoso, é o cara que manda. E aí o Filho é aquele, né, mais ou menos ali, vai fazer um milagrezinho ou outro. Agora daí o Espírito Santo é o que consola, né? Esse é só o consolador. Mas não é verdade, né? Não é assim. A Bíblia diz que os três são muito poderosos. E os três, eles conversam entre si, eles têm um conselho entre si. Né? E a gente pode ver a prova disso na Bíblia. A gente pode ver a prova disso lá em Gênesis. Diz assim, ó. Façamos, e disse Deus, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Em Gênesis, que era o antes de tudo existir, antes da terra existir, antes de tudo, com quem Deus estava falando naquele momento? No princípio, também diz lá em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele diz assim, ó, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele estava lá, meu irmão. Quem estava lá? O próprio Cristo. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Jesus já estava habitando nas regiões celestiais. Jesus, Deus e o Espírito Santo, nós precisamos adorá-los, né? Porque eu gosto desse termo trindade, porque são três seres, mas é um só Deus. E esses três seres têm poder suficiente para te conceder qualquer coisa. Qualquer coisa. E para você ter uma ideia do que eu estou falando, o próprio Jesus Cristo. Tem uma passagem que é em Marcos, no capítulo 4, no versículo 41, já no final do capítulo, diz assim, ó, os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentaram uns com os outros. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Essa é aquela passagem sobre o barco, né? E aí tem aquela tempestade e tal acontecendo, e Jesus estava dormindo, e eles vão lá acordar Jesus e tal. E aí Jesus sai na polpa do barco lá e fala assim: para a tempestade, para o mar, que eu quero dormir. E ainda fala para os discípulos assim: ô, homens de pouca fé, né? Vocês não aprenderam ainda como é que se faz? Então, os discípulos que andavam com Cristo, eles estavam apavorados. Mas quem que é esse que até o tempo, ele manda no tempo, as tempestades ele manda se acalmar, o mar ele manda se acalmar. Então, essa é só uma pequena demonstração do poder de Cristo. Então, meu irmão, nós precisamos adorar a Deus, mas nós precisamos entender quem é Cristo nessa história, quem é o Espírito Santo nessa história. Eu lembro que
quando eu era menor e tal, eu ouvia muito as pregações e eu tinha um entendimento comigo de que Deus era o Todo-Poderoso. Não, Deus é o Todo-Poderoso, eu vou falar com Deus, né? Por que eu vou falar com Jesus? Eu não entendia, né, direito, eu era uma criança ainda, mas eu entendia que Deus era o Todo-Poderoso. E uma vez um pastor fez uma pregação e ele falou assim, se você ainda não entendeu o que é o amor de Jesus, eu vou te fazer um desafio nessa noite. Faça um jejum para você amar mais a Jesus. Para que você tenha experiências com Jesus. E eu me lembro que eu era uma criança, sei lá, 9, 10 anos, e eu fiz aquele jejum para que eu amasse mais a Jesus. Porque eu não entendia direito. Jesus veio na minha vida de uma forma, trazendo uma revelação tão forte, que eu comecei a ter experiências com Jesus, assim, indo para a escola, com os meus amigos. De repente, assim, eu comecei a ter várias experiências, porque eu não jejuei para mim. Eu não jejuei por uma bênção. Eu não jejuei pelo carro, pela casa, pelo apartamento, minha vida financeira. Eu não jejuei pela qualquer coisa para mim. Eu jejuei para o reino. Eu jejuei para a vida eterna, para que eu entendesse melhor aquilo. E isso me trouxe uma revelação tão especial de Deus, tão sobrenatural, que eu até recomendo você, se você quiser um dia fazer. Eu tenho certeza que Deus vai te conceder uma revelação sobrenatural, assim como aconteceu comigo. E o fato de Jesus aparecer nessa história para nos ensinar a nossa conduta de vida, como a gente deveria ser aqui na Terra. A gente não pode esquecer que, né, ele era Deus, 100% Deus, e era 100% homem. Então, assim, ele teve que passar aqui pela Terra para nos mostrar como era tudo, né? Como que a gente deveria se comportar, como a gente deveria se impor, e para a gente saber que há um Deus poderoso lá no céu para nos guardar. Não teve nenhum outro homem na Bíblia igual a Jesus. O livro de João até ele termina com João escrevendo assim que Jesus fez tantos milagres, que não, se fossem escrever num livro não caberiam de tantas páginas, algo do tipo. E para encerrar com você essa noite, há um texto lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15, que ele vai falar sobre essa supremacia de Cristo, essa supremacia de Deus nas nossas vidas. Diz assim, ó: Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Eu não sei como você tem se sentido, meu irmão, nesses últimos dias. Talvez foram dias, né, de realmente muita guerra, tribulação, foram dias de luta, de desânimo, de cansaço, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite.
Nunca esqueça do Deus poderoso e soberano que você serve. Porque Ele jamais se esqueceu de você. Ele jamais se esqueceu daquilo que Ele tem para você, dos planos dele para você. E hoje Ele quer te curar em alguma área da sua vida. Hoje Ele quer derramar da graça dele sobre você. Ele quer te mostrar que Ele é poderoso. E quando Ele age sobrenatural, de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, isso nos aproxima dele. Isso nos dá um start, acende a nossa lamparina. Parece que ele põe um óleo lá no nosso coração, na nossa lamparina, e a gente começa a ficar pasmo, porque a gente não merece, né? A gente pode fazer tudo que você imaginar em fazer, nada vai pagar o preço de Jesus ter morrido por você naquela cruz, para que você fosse salvo, para que você tivesse a vida eterna, para que você um dia pensasse que você tem uma expectativa de vida eterna no céu, que você pode ir morar com Deus no céu. E isso só por intermédio de Jesus. Cristo ele veio para realmente isso, meus irmãos, para Ele te dar vida, e vida com abundância. E eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite, para que Deus possa realmente trazer aquilo que você almeja, ou trazer aquilo que você necessita, né? O que Ele acha que você necessita, se é uma cura na sua vida nessa noite, se é um milagre, se é uma bênção que você está precisando. Eu queria orar para que você tivesse fé, a minha fé se acrescentasse à sua fé nessa noite, e a gente orasse por isso. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pela sua palavra, eu te agradeço pela sua mensagem, Senhor Deus, em nossos corações. Nós entendemos, ó Pai, o seu poder para conosco. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é o poderoso, ó Pai, sobre os céus, sobre a terra e sobre tudo que há, Senhor Deus. E é por isso, ó Pai, que nós reconhecemos a sua grandeza, nós reconhecemos o seu poder. Mas nós sabemos também, Senhor Deus, que nós não podemos, ó Pai, nós não temos poder, Senhor Deus, para resolver algumas coisas. E é por isso, ó Pai, que eu venho por esse intermédio, Senhor Deus, para pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa estar concedendo, Senhor Deus, as necessidades, ó Pai, dessa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa estar visitando ela, Senhor Deus, seja onde ela estiver, que o Senhor Espírito Santo possa estar realmente libertando, Senhor Deus, essa pessoa de alguma coisa, que o Seu Espírito Santo possa estar curando essa pessoa, que o Seu Espírito Santo possa estar visitando, ó Pai, essa pessoa, onde quer que ela esteja. Em nome de Jesus, ó Pai, que se essa bênção ou isso que essa pessoa está buscando, que se for da sua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa conceder para que ela veja que há um Deus em Israel, que há um Deus que vive e que peleja por nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem demonstrado, Senhor Deus, o seu poder para conosco. O Senhor quer que nós experimentamos mais de Ti, mais do seu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, venha acrescentar a nossa fé, Senhor Deus, porque às vezes nós precisamos, ó Pai, apenas de curas espirituais, ó Pai. Nós precisamos de cura, Senhor Deus, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor Deus, porque se a nossa alma está abatida, Senhor Deus, se o nosso espírito está abatido, a nossa carne sofre, Senhor Deus. E é por isso, Senhor Deus, que eu venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha curar, Senhor Deus, todas essas pessoas que estão nos assistindo neste momento, ó Deus. Vá de encontro, Pai. Visita cada um deles, ó Pai. Visita a cada lar.
venha trazendo cura, Senhor Deus. Nós sabemos que nós estamos num momento de muita doença, Senhor Deus, e pessoas estão doentes, Senhor Deus. E nós acreditamos no poder sobrenatural de Deus. Porque por mais que não tenham vacinas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode trazer a cura, Senhor Deus, para cada uma dessas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, agora a gente vai para uma reunião no Zoom. Se você quiser compartilhar algum pedido de oração, algo que Deus tocou no seu coração, se você quiser contestar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, se você tem alguma dúvida, por favor, entra no nosso Zoom e a gente vai estar lá te esperando. Tá bom? Um abração. Deus abençoe.